Tudo bem? Seguinte, então vamos começar mais um Clube do Livro aí, hoje um pouco atípico e talvez ferramenta de trabalho, né? Porque a gente vai tratar do advogado no século XXI e é um esforço aqui que a equipe da Parracha de Castro vem fazendo, né? O mundo passa por transformações, as profissões, não estou nem querendo falar de guerra, mas no próprio século XXI. E a gente sabe as dificuldades aí que os advogados enfrentam. Então, eu acredito que essa obra aí ela é bem pertinente e contemporânea. E para ser mais produtivo, nós resolvemos, então, fatiar a obra em alguns encontros. Hoje, cada expositor vai falar no máximo 5 minutos, depois a gente faz alguns debates. Essa obra, o organizador é o professor José Roberto Castro Neves, né, e o Rony Duarte. O professor Castro Neves, ele é doutor pela UERJ e professor de Direito Civil, tem várias obras, inclusive talvez é um dos maiores, se não o maior autor que conhece Shakespeare e o direito, tem várias obras nesse sentido, e um livro anterior dele, muito interessante, Os Advogados que Mudaram o Mundo, né? Dentre os advogados, ele fala até que Lutero, que iniciou o protestantismo, fez a faculdade de Direito, e assim vai, eu recomendo para todos. E aqui ele mostra as transformações do mundo com diversos artigos, cada um vai falar um pouquinho, de grandes escritórios de advocacia, e sobre a prática mesmo, e o futuro e as dificuldades, né? Porque hoje nós vemos, assim, números acadêmicos, a maioria, metade das faculdades de direito do mundo estão no Brasil, metade das faculdades de direito do mundo estão no Brasil, e a gente cada vez mais, ainda que possa parecer paradoxal, a gente encontra menos advogados de alma, né? E a profissão de advogado não é fácil. Então, nós elegemos hoje 5 textos. Eu vou passar a coordenação aí para a Vanessa para que as lições fiquem para todos, né? A gente possa debater. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Então, o livro de hoje é esse livro aqui, né? O Advogado do Século XXI, conforme o Tuco falou, feito pelo professor José Roberto e o Rony. E esse livro é dividido em vários capítulos, e cada capítulo foi escrito por um advogado pertencente a uma banca. O primeiro capítulo que a gente vai tratar chama Prerrogativas da Advocacia e os Desafios das Novas Tecnologias do Sistema de Justiça. Foi escrito pela Fernanda Marinella, do Nicolas e Marinella Advogados. E eu vou pedir para o Yuri tratar do tema. Então, Yuri, fica à vontade, e depois, aí, quem quiser fazer considerações, é só levantar a mãozinha que daí já passa a palavra. Agradeço a palavra, doutora. Como a doutora disse, esse primeiro texto aí foi elaborado pela doutora Fernanda Marinella, o escritório que ela atua fica em Maceió, tem várias qualificações, é uma pessoa, enfim, que não preciso ficar discorrendo a respeito disso. O tema dela, especificadamente, aborda as questões das prerrogativas na advocacia, observando aí a evolução da tecnologia. Então, ela inicia o texto falando da necessidade da aplicação da tecnologia para as mais diversas profissões, inclusive na advocacia. Ela vai abordando no texto as revoluções da indústria para explicar um pouco a respeito da evolução tecnológica. E ela, então, fala da primeira revolução industrial, fala da segunda revolução industrial, da terceira e da quarta com mais afinco. Ou seja, ela aborda e aprofunda mais a situação, fala também da expressão difundida ali com relação à Revolução 4.0, que ela foi ali bem difundida após o presidente do Fórum Econômico Mundial de Davos, o Klaus Schwab, em 2016, anunciar que a tecnologia é real e ela provoca inúmeras e intensas alterações nas relações pessoais e profissionais. E é com base nisso que ela vai aprofundando o texto dela. Então, depois da abordagem da quarta revolução industrial, ela fala também da sociedade 5.0, que é uma questão, na verdade, uma denominação oriunda do Japão ali, que tem como propósito o reposicionamento das tecnologias em prol da qualidade da vida e da humanidade.
Então, esse é o principal ponto quando ela vai abordar as questões das prerrogativas. Depois que ela aborda essa situação, ela segue o texto falando do início da pandemia e da dificuldade em que os advogados tiveram, não só os advogados, como o judiciário em si, para se adequar à nova realidade. Então, ela fala que existe um exíguo tempo com relação à adequação, daí ela fala do balcão virtual, que é o atendimento virtual que foi necessário para que todo mundo se adequasse a essa nova realidade, né? E também abordou bastante a questão do plenário virtual para sustentações, e, enfim, tudo por videoconferência, seja ali a audiência de conciliação, instrução e sustentação oral em segundo grau. Então, ela fala que o ponto crucial ali é que a tecnologia ela tem que agregar a advocacia e não ser um impeditivo. Como, por exemplo, ali que a gente vê no dia a dia, é o sistema robô que acaba nos interferindo aí em decisões que nos deixam necessariamente buscar novos recursos para ver o direito do nosso cliente prestigiado, né? Ela também fala de algumas prerrogativas e aborda ali o artigo 7º, inciso 6º, 8º da Lei 8906 de 94, que é a questão do livre acesso da advocacia, às salas e às dependências, repartições. O que eu percebi do texto em específico? Que as prerrogativas elas têm que ser observadas sim, que a união, ela sempre abordou isso no texto, que a união da advocacia com a questão da evolução tecnológica tem que ser uma questão mais bem aprofundada por todos. Todos têm que necessariamente ficar atento a essa evolução para não ficar para trás, e que todos, a classe dos advogados tem que se unir para que essas prerrogativas não sejam esquecidas. Então, basicamente, o texto aborda essa situação. Então, em resumo, ela fala que a adequação e a atualização tecnológica no mundo da advocacia é algo que a gente vai ter que trabalhar no dia a dia e que todo mundo tem que se adequar e se aprofundar. Basicamente, é isso que ela fala. Obrigada, Yuri. Já vou passar a palavra para o Tuco, só uma questão minha, eu sempre me perguntei do porquê do 4.0, e eu achei bem interessante, porque aqui eu entendi que, na verdade, a gente está vivendo uma quarta revolução industrial, e segundo os japoneses, a sociedade já está no 5.0. E só queria acrescentar que quando ela aborda a questão do virtual, só pensando de como conciliar essas prerrogativas com o mundo virtual, especialmente na questão do acesso, né? Todo mundo sabe que durante a pandemia foi difícil o acesso a alguns magistrados, algumas repartições, e ela coloca bem essa situação que o advogado ele tem que ter o livre acesso. Então, como fazer esse acesso no momento que você não pode acessar presencialmente? Vou passar, então, para o Tuco. Na verdade, eu queria parabenizar o Yuri pela exposição, e o que eu ia abordar era: faço minhas as suas palavras, né? E só enfatizar que a tecnologia, o virtual, é um caminho sem volta, mas para todos aí que estão participando do debate e estão sentindo a dificuldade, né, que o virtual auxilia a prestação jurisdicional, mas a dificuldade que nós, advogados, temos, né, no atendimento real junto ao Poder Judiciário e principalmente nas sustentações orais, né? Você conseguir entreter os magistrados numa sustentação oral presencial não é tarefa fácil. O virtual, às vezes, fica mais difícil, né? Enfim, mas só queria colocar isso, que daí reforça a necessidade da capacidade do advogado. Obrigado. E peço a palavra novamente, é exatamente isso que ela coloca, doutor. E o que a gente vê também é uma dificuldade, e isso ela aborda no texto, do balcão virtual em específico, não só nas questões de sustentação oral, né? Para a gente chegar a conversar com o pessoal antes da pandemia, da secretaria, a gente chegava no balcão e conseguia conversar. Agora é mais difícil, né? Tudo tem um balcão virtual, ou é um WhatsApp que você fala direto com o assessor ou com o diretor da vara, enfim. E isso a gente percebe que cada comarca é um pouco diferente uma da outra, né? E a gente tem que se adequar sempre. E o que a gente pegou essa semana, que até achamos engraçado aí, é que a gente primeiro
precisa falar de um recurso com um desembargador e a gente precisa relatar para ele por e-mail se ele pode nos receber ou não. Então, é uma coisa que é complicada no dia a dia, mas a gente tem que se adequar a isso, né? Até complementando, Yuri, e fica bem interessante, porque quando ela coloca todas as prerrogativas, a gente verifica como, na verdade, se for seguir a lei, a risca, nós deveríamos ser atendidos por todos, né? O advogado pode entrar em qualquer lugar. Então, isso fica muito interessante, a gente vê como, na realidade, como a realidade é diferente da letra da lei, como é difícil, né? A gente acaba indo até um pouco envergonhado, como se estivesse incomodando, e quando você verifica que ela faz uma compilação interessante, você vê que tem várias leis que nos permitem estar lá, e isso faz parte da nossa defesa. Então, continuando, né, nessa ideia do advogado, a gente vai ter um segundo texto bem interessante, que é sobre as habilidades comportamentais do advogado, que a gente chama de soft skills. E é um texto do Gilberto Juste, que é de um escritório muito conhecido, que é o Pinheiro Neto, escritório antigo. E quem vai nos falar um pouquinho dessa parte comportamental é o Cláudio. Cláudio. Bom, boa tarde a todos. Como a Vanessa colocou, né, o advogado Gilberto Juste, ele é advogado, mestre em Direito, sócio do escritório do Pinheiro Neto desde 93, e ele atua em arbitragem e outros meios de resolução de conflitos no Brasil e no exterior. Então, é uma pessoa extremamente capacitada e justamente para falar sobre o tema que ele escreveu, né? Então, ele aborda de uma maneira muito clara e objetiva o perfil do advogado do século XXI e aponta as habilidades desejadas para que o advogado possa chegar a esse perfil, né? É um perfil ideal. Certamente, nem todos os advogados têm todas as habilidades desejadas, mas o que ele pontua é que ou possui ou desenvolva essas habilidades, né? Então, eu penso que é um texto muito interessante e, então, primeiramente, ele aponta que o profissional do direito, obviamente, ele precisa ter habilidade técnica, ou seja, o conhecimento jurídico e a necessidade de constante estudo e atualização. Além do conhecimento sobre as prerrogativas profissionais, que é o que o Yuri aponta, que certamente, nessa época de pandemia, nós tivemos as prerrogativas violadas, e os deveres funcionais, né? Sob pena do profissional se tornar ultrapassado, né? Em evidente prejuízo à sua carreira e ao próprio cliente, né? Por outro lado, o autor ele aponta que não basta o advogado possuir o conhecimento jurídico, né, para ser um profissional bem-sucedido, né? Ele precisa possuir ou desenvolver, como eu disse, as habilidades e competências comportamentais para ele melhorar a sua posição no mercado e, posteriormente, ele se sentir realizado tanto profissional quanto pessoalmente, né? E para justificar a necessidade, né, dele possuir essas habilidades, do advogado possuir as habilidades e competências, o autor ele aponta 2 pontos. Primeiro, que o advogado no Brasil ele extrapola a posição individual dele no mercado, né? Porque ele é considerado indispensável à administração da justiça por disposição constitucional. E assim, na construção de uma sociedade mais justa e menos desigual. E o segundo ponto que o autor aponta é que o advogado possui com o seu cliente uma relação de fidúcia, ou seja, de confiança. E que, portanto, ele deve utilizar todos os meios lícitos e éticos na defesa do seu cliente, né? Então, ele coloca que as habilidades e competências comportamentais desejadas do advogado é a inteligência emocional, ou seja, ele precisa atuar no melhor interesse do seu cliente no caso concreto. E que, além do conhecimento jurídico, ele precisa ter absoluto domínio do caso, colocando-se na posição do cliente sempre, né, para que ele possa apresentar uma solução mais adequada.
e que para isso, para que o advogado consiga atender e apresentar a solução mais adequada para a satisfação do cliente, ele precisa ter 4 habilidades, né? Que é humildade, que ele precisa aprender sobre o caso e sobre o seu cliente, sempre sabendo ouvi-lo, né? Precisa ter empatia para que possa apresentar ao cliente a solução mais eficiente e não a que mais agrada ao advogado, a sua convicção pessoal, né? Ele precisa ter um controle, né? Para que ele possa trabalhar de forma isenta, tentando ou se afastando efetivamente de suas visões e convicções pessoais, e o comprometimento, que a palavra por si só é autoexplicativo, né? Então, o autor entende que com todas essas competências, essas habilidades técnicas e as habilidades comportamentais, o advogado ele vai conseguir atender os anseios e as expectativas do cliente, né? E quais seriam as expectativas, né? Seria gerar o capital, né? Produzir resultado, riqueza, reduzir custo, né? A agilidade, a inovação, a redução de riscos e a aumentar a certeza, e também aumentar a eficiência. No final, o autor ele acrescenta uma outra habilidade que eu penso que é extremamente importante, que é justamente a cortesia e a urbanidade, né, entre os advogados. E eu concordo com o posicionamento do autor, até cito sempre uma fala que o Tuco coloca, que as partes vão e nós ficamos, né, nós advogados, justamente porque você tendo a educação, a cortesia, a urbanidade com o seu colega, né, é muito mais fácil o trato e a condução do caso, inclusive, para chegar possivelmente em um acordo, né? E sem essas duas situações, certamente haverá a contaminação do caso e o fracasso, né? Inclusive como pessoa e na condição de profissional. Então, para encerrar, eu recomendo esse texto para todos, tanto advogados quanto estagiários. Penso que é um texto que nos leva a uma reflexão, inclusive como nós somos e como nós estamos como advogados, né? Para que a gente possa sempre se aperfeiçoar tanto como profissional como pessoa. Era isso. Obrigada, Cláudio. E é interessante que esse texto acaba vindo a complementar um pouco o que o Yuri colocou, porque a gente sempre fala que, com tanta tecnologia, o que não muda nunca na advocacia é a questão da escuta do cliente, né? O que sempre vai permanecer é a necessidade do cliente falar. E é até interessante que em algumas especialidades, como a minha, que é a família e o direito penal, se discute hoje a questão até da transferência, fazendo uma analogia entre o advogado e cliente com o terapeuta e o cliente. E isso é uma questão que eu acho bem interessante, como você trabalhar a empatia com distância. E acho que tem tudo a ver com a urbanidade que o Cláudio colocou, porque você acaba, em alguns momentos, lidando com alguns conflitos que têm muito a ver com a vida, com a nossa vida. Ou você acaba se identificando. E a gente tem que manter uma distância, porque se você se identifica muito, você acaba misturando e não consegue exercer o seu ofício. Se você fica muito distante, você acaba ficando muito frio. Então, talvez a nossa dificuldade no dia a dia seja isso, escutar o cliente, conseguir se colocar no lugar dele, mas de uma forma técnica, porque por isso que ele nos procurou, para poder ter uma análise técnica do conflito. Não sei se mais alguém quer falar. Eu, para variar. Cláudio, parabéns pela exposição. Viu? Eu penso que todos aí do escritório deveriam ler esse texto, né? Porque a grande lição é que muito mais do que o atributo, a qualidade, a dedicação e o esforço faz a diferença em qualquer profissão, principalmente em advogado, né? E se tiverem mais interesse em se tornarem grandes advogados, e complemento a esse texto, era interessante todo mundo ler a Oração aos Moços, de Rui Barbosa, um dos maiores juristas que tem, que foi paraninfo da turma, não pôde comparecer e entregou escrita a Oração aos Moços, né? E ele fala, quem quer ser advogado
tem que estudar, estudar, estudar e acordar cedo, dentre outras lições, né? E esse texto mostra também a necessidade de você se dedicar, que não é só ter qualidade. Enfim, já falei demais. Obrigado, parabéns. Bom, agora a gente vai ter uma pequena inversão aqui na nossa ordem, eu vou passar direto para a questão do marketing jurídico, e o texto é da Ana Tereza Basílio e Nicole Contardo Pereira Aló, as duas da Basílio Advogados. E eu acho esse um tema bem interessante, porque cada vez mais se fala, hoje em dia a gente tem rede social, então como trabalhar esse marketing jurídico dentro das questões da ética da advocacia. Vou, então, passar a palavra agora, quem vai conversar com a gente é a Elora. Boa tarde a todos. Como a doutora Vanessa falou, meu tema é sobre o marketing jurídico. Ele foi escrito pelas advogadas Ana Tereza e a Nicole, da Basílio Advogados, com sede no Rio de Janeiro. Inicialmente, eu entendo, pelo menos, a partir da leitura do texto, que esse tema é uma ferramenta muito importante para a ascensão do profissional na advocacia. Porém, ele deve ser usado de maneira ética e com qualidade. Ali no comecinho do texto, ela demonstra toda a trajetória que o profissional de direito tem até chegar à prova da OAB, a obter a carteirinha da OAB. Todavia, o advogado ele está apto para exercer toda a prática e o aprendizado que ele teve, porém, eles não ensinam na faculdade como a gente vai conquistar a clientela para poder atuar, e nem mesmo como a gente vai fidelizar os clientes que a gente já tem. Isso no caso, né, de já pertencer a algum escritório. Um pouquinho mais adiante, ela fala sobre, até o Dr. Tuco demonstrou ali no começo, que há mais faculdades de direito no Brasil do que a soma de todas as outras no mundo todo. Então, o que seria, o que deveria ser feito em relação a essa concorrência? Seria investir em estratégias de comunicação e divulgação das especialidades desse advogado ou desse escritório. Porém, a gente tem que se atentar sobre a diferença da publicidade e da propaganda, sendo que a propaganda ela não deve ser utilizada, pois ela visa mais o comércio e a mercantilização dos produtos, seria mais a captação da clientela. Já a publicidade, se ser utilizada como as informações mais discretas e tendo objetivo de o interesse, se o cliente, por exemplo, já tem um interesse anterior a esse tema, com certeza a gente vai chamar a atenção dele. Porém, para poder exercer a publicidade, é preciso também observar o Código de Ética e Disciplina da OAB, como também o novo provimento 205 de 2021. Em relação a esse provimento, eu achei interessante duas situações. Primeiro, o artigo 4º, ele faculta a publicidade, por exemplo, anúncios pagos ou não, nos meios de comunicação. E antes isso era vedado. Até mesmo o Código de Ética veda isso. E outra coisa que eu achei extremamente importante, que eu não sabia e descobri a partir da leitura, seria que a gente não deve só se atentar ao perfil profissional, mas sim também às nossas contas pessoais, porque a gente também divulga conteúdo jurídico nelas. Porém, a gente tem que se atentar às regras e limitações desse provimento, porque tudo que a gente publica acaba atingindo a reputação da classe inteira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente publica nos perfis pessoais também, porque pode ser que a gente acaba caindo em ostentação ou qualquer coisa do tipo. Aí, por fim, as advogadas finalizam falando que as redes sociais, se bem geridas, elas ampliam o círculo social e atraem mais clientes. Porém, a gente sempre tem que se atentar à ética e à qualidade do serviço. É isso, doutora. Obrigada, Elora. Parabéns, Elora. Essa questão é bem complicada mesmo, porque como a gente vai divulgar, né, mas de uma forma ética e sem infringir nada do Código da Ordem. E essa questão dos perfis pessoais, é bom a gente atentar, porque as pessoas às vezes querem separar o que é profissional do pessoal, mas infelizmente, hoje em dia acaba tudo meio misturado, então a gente tem que prestar atenção mesmo que possa no perfil privado. O próximo tema é um tema super interessante, mesmo porque quem faz direito gosta de escrever, né? E aqui é uma questão que eu acho que quem vai falar é o Tuco, e ele sempre bate nisso, quando a gente conversa, faz as reuniões de equipe, que o tema é o seguinte: juridicamente falando, na redação jurídica, menos é mais. E quem escreveu foi Francisco Antunes Maciel, eu acho que Minich,
do Barbosa, Misnes e Aragão Advogados. Tanto com você. Obrigado, obrigado. Eu me identifiquei um monte com o texto, né? Adorei. E do professor Francisco também, é fundador dos maiores escritórios do Brasil. E é uma aula, né? Porque sempre falo que a ferramenta do advogado é a palavra. A palavra pode, né, escrita ou oral. E o texto traz diversas lições, né? Aliás, morri de vergonha. Morri de vergonha quando eu li o texto, porque para o doutor Francisco não existe nada mais cafona, essa é a expressão que ele usa no texto aí, não existe nada mais cafona que usar numa petição palavras como outro sim, desta é demais, que acaba com qualquer petição. Então, pessoal, fica aí a opinião do doutor Francisco, né? Mas, tirando essa questão aí, respeitando, eu entendo assim que se vocês puderem, façam a leitura do texto. É uma aula de advocacia. Né? O título já é autoexplicativo, menos é mais. Então, o que ele fala hoje em dia? O que ele, né, vou tentar falar em síntese aqui. Primeiro, a necessidade de afastar o juridiquês, ou seja, que tem que ter simplicidade, tem que ter objetividade, que a redação deve ser objetiva, lógica, concatenada, ou seja, não tem que ficar com juridiquês, com diversas manias, e o que a gente sempre debate aqui no escritório, que me parece muito interessante, ele fala que a redação é o último ponto. A redação da petição é o último ponto. A primeira situação é você definir qual que é a estratégia. Qual que é a estratégia naquela opinião legal ou naquele processo. Ou seja, que qualquer petição, qualquer parecer legal, existe estratégia. Ou seja, você tem que ter estratégia, você debater, você ser objetivo, para depois você ir para a redação. E uma lição que fica para todos aí, e mostra como a gente vem procurando se aperfeiçoar para ficar no mercado, acredito que está no caminho certo, me pareceu muito interessante a lição dele, que ele fala que quem tem 20 argumentos não tem nenhum. Quem tem 20 argumentos numa peça não tem nenhum. Ou seja, ele fala, numa petição, você tem que focar no que tem fundamento. Aquilo que ele fala em outras palavras, né? Ele fala assim, as palavras dele, quem tem 20 argumentos não tem nenhum. Mas outras palavras, o que ele fala, olha, você tem que focar no que você vai ganhar. Não adianta assim, ficar focando em algo que não tem fundamento, que é frágil. Vá no ponto certo. É preferível ter 3, 4 pontos, né, do que ficar colocando lá 15, 20 preliminares que não vai resolver nada. Né? Então, vê como a gente está no caminho certo. Outra coisa, para evitar os exageros de citação, mas, ao mesmo tempo, ainda que possa parecer paradoxal, ele fala que a citação é importante. Mas, nesse ponto, é fundamental aqui para nós. Né? Ele fala, olha, se você for citar, veja quem você está citando. Ele dá um exemplo. Vai falar de boa-fé? Cita a professora Judite Martim Costa, ou alguém que tenha, né, um currículo, uma vida dedicada acadêmica. Cuide com a internet. Não se deixe envolver por artigos da internet. Veja quem está escrevendo. Né? Ele não cita isso no texto, mas eu vou complementar aqui. Né? Vocês têm que tomar cuidado com a internet. A internet ela facilita o conhecimento, mas, como já diz o falecido escritor e professor Humberto Eco, ela cria uma legião de imbecis. Né? Ou seja, veja quem que vocês vão citar. E o que é interessante também, e o gozado, essa semana a gente passou por isso, ele fala do cuidado, da cautela que você tem que ter no processo de revisão. Erro de digitação, no pensamento do professor, é algo que não pode existir para o advogado, não pode ter erro de digitação. E ele fala da questão da revisão, porque é na revisão que ele fala que o menos é o mais, ou seja, que você tem esse objetivo. É ali que você tira citações inadequadas, parágrafos repetitivos, e fica uma lição. E ele fala que esse ato se agrava quando você faz uma petição, uma opinião legal, a 4 mãos ou mais.
o que acontece aqui conosco. Então, o processo de redação é um ato, a estratégia é fundamental e a petição e a revisão é fundamental. E ele chega até o ponto, e isso acho que todos nós que advogamos sabemos, e quem também passa por vida acadêmica, de escrever uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, uma monografia, um TCC, chega a determinado momento que a gente não aguenta mais revisar, a gente não vê mais nossos erros. Então, ele fala, isso não é vida acadêmica, mas quando ele fala de advocacia, que é o texto, ele fala, é até importante vocês analisarem se não é melhor, e geralmente é, um terceiro da equipe, do setor X, ele não fala setor, mas ele fala um terceiro que não esteja viciado, faça essa revisão, porque chega a determinado momento que você não consegue mais ver seus erros. Então, assim, eu acredito que a gente está no caminho, né? Eu vou procurar, se o texto fala que menos é mais, eu vou falar pouco, né? Não vou dar uma de Fidel Castro, eu ficava 4 horas falando. E o brilhantismo do texto é a última frase, né? Acho que complementa, assim, vale todos, né? Porque é uma aula de advocacia. O texto é curto, é uma aula de advocacia. Às vezes, um texto curto, ele tem muito mais conteúdo do que uns tijolos aí que a gente vê, né? Hoje em dia é digital, os tijolos são digitais, não são mais impressos. E quando ele fala assim, a simplicidade é o último grau da sofisticação. Ou seja, para fazer uma boa petição, eu recomendo ler esse texto aí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Tuco, excelente. E eu vou falar nos próximos encontros, quando chegar na minha vez, dos precedentes, e já aproveito para colocar para vocês que, antes de citar um precedente, é bom ler na íntegra. Porque, às vezes, a pessoa procura na internet, põe a ementa, e não é o que está escrito dentro do acórdão. Já aconteceu várias vezes a gente fazer isso em impugnação, pega uma defesa que é fundamentada num acórdão que, efetivamente, é contrário ao interesse que o advogado colocou. E isso chama muita atenção com a facilidade do copia e cola, né? Quando eu peguei ainda o começo da advocacia, quando a gente fazia na máquina, peguei um breve espacinho de máquina. Hoje em dia é muito fácil, no computador, copia e cola. E o que a gente tem que pensar é o seguinte, vale a pena ficar copiando e colando? Será que não é melhor seguir o professor e com todas essas lições que o Tuco nos passou, e de repente escrever menos do que vir com uma coisa pronta que não tem mais, e que fica datada, né? Que fica antiga? Às vezes a gente tem que dar até uma pensada, né? Às vezes a gente está com alguma jurisprudência que já foi superada. Então, isso que eu acho que a gente tem que pensar. De repente, vale a pena começar a se preparar na estratégia com mais tempo para fazer uma peça menor, mas que seja bem objetiva. Tem um dos textos do livro, né? Eu li praticamente quase inteiro, que até cita o ministro Barroso, né? Que ele fala que quem precisa de mais de 20 laudos para um argumento é que não tem argumento. Me parece até um certo exagero, com todo respeito, que às vezes é necessário escrever um pouquinho mais, não pode, né? Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado isso, até porque o processo eletrônico vai acabar reduzindo. Mas eu acredito, assim, que vale a pena a leitura, inclusive jurisprudência, tudo mais, colocar em anexo. E só aproveitar, já que a gente está falando na questão comunitária, se for fazer uma contestação, uma impugnação, o advogado da outra parte que cita ementa, como a Vanessa falou, leia o acórdão. Porque, às vezes, eles citam ementa para induzir o juiz, a situação fática não tem nada a ver, né? E tome um outro cuidado, porque diz a lenda urbana de Curitiba, é bem verdade que o código de ética da OAB muda, hoje já tem internet, hoje tem mais publicidade. Diz a lenda urbana de Curitiba que há 30, 40 anos atrás, advogado famoso aqui mudava a ementa. Mudava a ementa, né? Aonde não tinha não, colocava não. Então, assim, eu acho que fica a lição também, já complementando, que não dá para se trabalhar em ementa, tem que cuidar do conteúdo. Obrigado, já me estendi. Essa lenda é uma época que poucas pessoas tinham os livros, só tinha a jurisprudência nos livros e era muito caro, então poucos advogados tinham acesso. Então, vamos tomar cuidado, porque a gente está num ambiente comunitário, acabou está sofrendo ação aqui. Pode ser uma lenda urbana também, né? A gente nunca sabe. Tem umas histórias da advocacia que vão sendo repetidas e vai que não são verdade. Claro. E essa seara, ainda complementando, a gente vai entrar no nosso último tema de hoje, que é uma questão super importante, que eu acho que ela é muito importante para o advogado, agora do século XXI, né? Enfim, para o advogado do futuro, que é a questão dos métodos adequados de solução dos conflitos.
Porque, na verdade, a ideia hoje, até no texto do Cláudio ali, tem uma questão que a gente já superou aquele advogado que só quer o contencioso, né? O advogado hoje que só foca no contencioso, ele está fora do momento, porque o momento agora é o momento que se fala em outros métodos de solução dos conflitos. E o texto, quem vai tratar disso é a Elide, e o texto é do Eduardo Damião Gonçalves, também de um escritório muito conhecido, que é o Matos Filho Advogados. Então, vou passar aí para a Elide para falar um pouquinho para a gente sobre os métodos adequados de solução de conflitos. Obrigada, doutora. Como o capítulo do livro que eu escolhi possui muito conteúdo, eu peço as minhas escusas para realizar a leitura dos principais pontos do autor, bem como das minhas contribuições. Nesse capítulo, o doutor Eduardo Damião Gonçalves buscou explicar as diferenças e as vantagens na utilização dos métodos adequados da solução de conflitos. Ele inicia relatando acerca da mudança no vocábulo de métodos alternativos para métodos adequados de resolução de conflitos. Isso porque já que existem diversos métodos, caberia às partes e aos advogados encontrar o método que melhor se encaixa às especificidades do caso concreto, bem qual do objetivo das partes. Ele salienta que os métodos têm em comum um ambiente menos litigioso, mais amigável e cooperativo, que busca a melhor solução para as partes e para a manutenção das relações após a resolução da lide. Além disso, elas são excelentes para a celeridade, que em alguns casos é um fator fundamental e que no judiciário já abarrotado não se pode contar. Ele lista e diferencia os principais métodos adequados. São eles: a negociação, a conciliação, a mediação, a arbitragem, os disputes boards e os mecanismos digitais de solução de disputas. A negociação é o primeiro e mais amplo método. Ele depende praticamente inteiramente da comunicação entre as partes, já que não há intervenção de um terceiro. Suas outras características principais são a cooperação, a liberdade e a vontade. Para sua realização, as partes precisam compreender as necessidades do outro e que não haverá vencedores ou perdedores, mas sim uma solução que será benéfica e completa a ambos. Já a conciliação conta com a presença de um terceiro imparcial, que além de facilitar a comunicação entre as partes, vai ter uma participação ativa propondo ações e soluções. Desde o Código de Processo Civil de 2015, todos os processos judiciais devem passar pela conciliação. O objetivo do legislador era realmente desafogar o judiciário. Mas, além disso, ele é um método adequado para conflitos nos quais as partes não possuíam uma relação anterior à lide e, quando ela acabar, possivelmente não haverá uma continuidade. Por isso, o conflito vai ser bem delimitado. Em sentido praticamente oposto, a mediação é um método indicado para conflitos em que as partes possuem um vínculo anterior que perdurará após a resolução do conflito. Por isso, é comum que se relacione à mediação conflitos mais complexos e sensíveis. Logo, o mediador deverá, além da lide, ver além do que está na questão principal do processo, que é possivelmente apenas uma das pontas soltas daquela relação. O mediador será um terceiro imparcial e independente, que tem conhecimento do mérito da disputa e que vai facilitar as partes o entendimento com as necessidades dos outros. Ele agirá como um facilitador, mas não pode propor soluções. Então, as partes que vão ter que chegar num acordo. O autor completa a exposição acerca da mediação, lembrando que ela pode ser utilizada como um início da solução de conflito. Então, existem casos em que as partes passam pela mediação para a solução poder vir atrás de outro método, como a arbitragem. E falando nela, a arbitragem se apresenta como um método desprovido de vínculo estatal, em que um terceiro ou terceiros imparciais, independentes, idôneos e competentes, que as partes confiam, eles vão decidir a lide. Essa decisão é final e definitiva. Existem hipóteses em que o judiciário pode rever essa decisão, mas são hipóteses taxativas e restritas à verificação de vícios formais. A grande vantagem é que as partes desenham um modo pelo qual a lide será decidida, inclusive quanto à eleição do árbitro. Costumeiramente, as partes optam pela utilização do árbitro que tenha grande conhecimento na área que gerou a lide. Por isso, além de um procedimento flexível, a decisão é dada por uma pessoa especializada
e possivelmente mais capacitada que até a pessoa que pegaria isso no judiciário, que lida com muitas matérias. Em recente modificação legislativa, passou a ser permitido o uso das arbitragens nas controvérsias originadas nas contratações por licitação. É o primeiro passo no sentido de ampliar o uso da arbitragem também para lides que envolvem administração pública. O outro método é os dispute boards, que surgiram recentemente e vêm sendo utilizados principalmente nos contratos complexos de construção. Eles são utilizados como uma medida escalonada na tentativa de reduzir as chances de conflito que possam prejudicar o prosseguimento das ações contratuais e comerciais das partes. O objetivo é evitar o surgimento de uma lide maior e mais custosa. Ele é formado por terceiros imparciais com grande conhecimento na matéria, que são designados contratualmente para acompanhar previamente os projetos. A sua função vai ser designada em contrato e vai ser desenhada a partir da necessidade das partes. As decisões proferidas são qualitativamente superiores, já que foram dadas por indivíduos com grande conhecimento na causa. Contudo, o STJ definiu que as decisões são vinculantes durante um período, mas não são finais e definitivas. Por isso, elas podem ser revistas por tribunais arbitrais ou judiciais. O último método elencado pelo autor são os mecanismos de digitais de soluções de disputa. Muito utilizado no campo do consumidor, as plataformas buscam aproximar os fornecedores e os consumidores. O objetivo é uma solução mais rápida, amigável e menos custosa. O autor cita 3 startups brasileiras que se propõem a resolver a lides de pequena monta: a Sem Processo, a Cordonet e Juster. Mas faço minhas contribuições afirmando que a plataforma do governo, que a professora Cláudia Silvano tanto insiste para que seja usada, é excelente para a resolução de conflitos com os fornecedores. No consumidor.gov, as soluções são de fato rápidas, principalmente se o problema é para com operadores de celular. A diferença é que nessa plataforma em específico, não é permitido os atendentes concederem pedido de danos morais, mas, pela minha experiência, se o seu relato demonstrar que houve gastos materiais vinculados ao problema e também grandes desgastes emocionais, eles podem oferecer descontos ou abatimentos dos preços na próxima fatura. Para finalizar, o objetivo do autor é demonstrar que os métodos adequados de soluções de conflitos trazem a solução para o judiciário abarrotado e mais, dá às partes mais autonomia e controle sobre os seus problemas e desejos. Para concluir minha fala, já agradecendo pela atenção, divido com vocês, colegas, uma história que eu vi na pós-graduação. Uma mãe, muito cansada e já à noite, chega em casa e os seus 2 filhos estão brigando pela única laranja que tem em casa. Cansada, ela pega a laranja, divide ao meio e dá metade para a menina e metade para o menino. E, em vez de ter uma solução justa, ela tem uma decisão que não resolve as necessidades deles. Porque o menino queria tomar um suco de laranja. E a menina queria usar a casca para fazer as raspas, para fazer um bolo. Então, na verdade, ela tem 2 pessoas que estão teoricamente, a justiça, mas que elas não estão com a resolução das necessidades delas. O que faltou foi as partes conversarem, porque se eles tivessem conversado, eles teriam visto que eles poderiam ter feito com a mesma laranja tudo, e também a mãe, que não ouviu o que eles queriam, só decidiu arbitrariamente o que seria mais justo. Os métodos adequados de solução de conflitos buscam resolver exatamente isso, ouvir quais são os problemas e as necessidades das partes, para que, além de soluções justas, elas consigam atingir uma solução verdadeiramente satisfativa. Obrigada. Elite, muito obrigada. Um capítulo com várias informações. Obrigada por ter conseguido mostrar para nós. E uma coisa que eu acho bem interessante é na mediação, que quem já participou, que as pessoas que estão mediando não conhecem o processo. Isso eu acho super bacana, porque daí isso já a pessoa vem sem uma ideia prévia. Então, nas mediações de família, as mediadoras não sabem, os mediadores não sabem o conflito, eles acabam escutando o conflito pela voz de quem está litigando. Isso eu acho bem interessante.
E esse é um capítulo que eu acho que todo mundo deve ler também, porque a gente não vai conseguir fugir disso. Cada vez mais esse tipo de solução é o mais buscado, mesmo porque a gente sabe que a justiça é morosa e o tempo da justiça não é o tempo do nosso cliente. Então, muitas vezes, um acordo é a melhor forma de resolver um problema. Então, eu agradeço, não sei se alguém quer falar alguma coisa. Cláudio, Tuco, todo mundo tranquilo? Então, eu agradeço a todo mundo que falou hoje, e a gente está no comecinho, são, na verdade, temos vários ainda temas para tratar, e então, no próximo, a gente vai continuar com o mesmo livro, daí tratando de outros temas, tá? Boa tarde aí para todos.